Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa que é transmitido em mais de 80 rádios comunitárias no país. Este programa dá voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Este programa tem apoio à produção da TV Surdo. Amigo ouvinte, nesta edição vamos falar da vacinação da Covid-19 para as pessoas com deficiência em Moçambique. Para tal, convidamos 3 jovens voluntários da Africa Disability Alliance. Acompanha a entrevista. Deficiência em Moçambique. Sejam bem-vindos ao espaço de entrevista aqui no seu programa Deficiência em Moçambique. É um programa que passa em mais de 80 rádios comunitárias em Moçambique. Hoje vamos falar sobre a situação da Covid-19 em Moçambique. Para tal, tenho 3 voluntários da Africa Disability Alliance. Falo do Lázaro Tomás, Tânia Machava e Kenneth. Vamos começar com as mulheres, neste caso a Tânia. Tânia, fala-nos um pouco como é que tem sido o vosso trabalho e como é que olha a situação da vacinação da Covid-19 para as pessoas com deficiência auditiva e não só em Moçambique. Obrigada por fazer parte deste trabalho. Eu diria que não tem sido fácil para pessoas com deficiência ter acesso à vacinação. Isso é devido à falta de informação que elas têm tido. Como deficiente, eu enfrento dificuldades em receber muitas informações. Daria um exemplo. Existem os canais televisivos. Nos canais televisivos, pouca gente tem acesso a eles. Apesar da sociedade ser um bocado desenvolvida, existem certas pessoas que vivem em certos meios em que não têm possibilidade de ter acesso aos canais televisivos. Nesse caso, seria suposto que o governo criasse maneiras de fazer com que a informação chegasse a esses locais. Podemos dizer que a maior parte de pessoas deficientes vivem nesses sítios onde não têm acesso à água, à luz, à informação. Então, trabalhando dessa forma, nós estaríamos a tentar reduzir a falta de informação nesses locais. Pois é, muito obrigado, Tânia, aqui a falar sobre as dificuldades em termos de comunicação para as pessoas com deficiência auditiva, não só a falta de acesso à informação. Para si, Lázaro, a nível da Museu, como é que vocês têm trabalhado em relação a este assunto da vacinação? Estamos num período em que os números estão a subir em Moçambique e as pessoas com deficiência, segundo a OMS, é um grupo vulnerável. E vocês como é que têm trabalhado nesta vertente? Muito obrigado pela oportunidade de poder falar em nome das pessoas com deficiência psicossocial. Preciso dizer que as pessoas com deficiência psicossocial esse grupo é um grupo marginalizado até o nível das pessoas com deficiência, pois nós sabemos muito bem, por causa da nossa legislação, as pessoas com deficiência psicossocial, elas não têm direito à voz, não têm direito a quase nada. Então, mesmo a informação, é normal que toda a família, as pessoas possam vacinar e a pessoa com deficiência psicossocial e não tenha tido acesso, mesmo por falta de informação. Nós, como a Musam, ficamos muito preocupados agora. Estamos a ver que os números estão mesmo a crescer e esse nosso grupo, que é mais vulnerável, o que nós temos feito são alguns grupos de apoio mútuo, onde as pessoas com deficiência psicossocial, umas às outras, elas têm partilhado experiências umas às outras. Então, partimos disso, daí as pessoas têm tido a informação. Da última vez que nós tivemos acesso à vacina a nível do FAMOD, já passa mesmo
há 3 meses ou mais, e desde lá nunca tivemos uma oportunidade de género. Pode dizer que mesmo com essa atividade que a Musam tem desenvolvido, não é fácil, porque não conseguimos abranger todas as pessoas. Praticamente só conseguimos abranger um número muito ínfimo a nível das pessoas com deficiência mental. Muito obrigado, Lázaro. Sabemos que as pessoas com deficiência psicossocial têm enfrentado várias barreiras, sabendo que também a nossa legislação não dá voz, é um trabalho muito árduo a nível da nossa sociedade. Para si, Tânia, voluntária da África Disability Alliance, a Covid-19, cada vez mais os números neste período estão a aumentar em Moçambique. O que gostaria de ser feito para que as pessoas com deficiência tenham mais acesso à informação sobre o Covid-19, e muitas pessoas com deficiência auditiva não sabem em que estágio estávamos num momento em que a situação estava muito em baixo e muitas informações as pessoas com deficiência auditiva não tinham. O que acha que deve acontecer para que essa mentalidade mude na nossa sociedade? Eu acredito que a inclusão de pessoas com deficiências seria algo muito, muito importante a ser rever e a ser feito, porque partindo do momento em que trabalhamos diretamente com pessoas deficientes, nós estaremos a puxar a elas a conviver com a sociedade. Nós sabemos que a maior parte de pessoas com deficiência se isolam devido à não inclusão na sociedade. Então, se nós criamos formas de incluir pessoas com deficientes em campanhas de sensibilização, palestras e outro tipo de meios, matérias de serviço, seria uma forma muito fácil de fazer perceber às pessoas com deficiência que elas não estão sendo excluídas, elas não estão sozinhas. E eu penso que quando elas se sentem incluídas em um meio, elas procuram maneiras de fazer com que a informação chegue a outras pessoas com deficiências, porque pessoas com deficiência geralmente ficam aglomeradas em certos pontos. Elas se distanciam de pessoas normais. Então, trabalhando desse meio, criando a inclusão, fazendo com que as pessoas com deficiência levem a informação para os outros deficientes, nós estaremos a expandir a informação. E é dessa maneira que eu acho mais fácil de trabalhar, fazer com que a mensagem circule. Para si, Lázaro, eu sei que nas zonas mais recônditas de Moçambique, nas zonas rurais, neste caso, as pessoas com deficiência psicossocial sofrem cada vez mais a discriminação, e neste período de Covid-19 acredito mesmo a vacinação. Como é que são os relatos a nível das zonas mais recônditas do nosso país em relação a pessoas com deficiência psicossocial? Conforme eu dizia, as pessoas com deficiência são pessoas mais marginalizadas, né? Mesmo a nível da sociedade. Então, nós podemos ver isso mesmo ao nível da sociedade. Olhando mesmo aqui na cidade, tem muitas pessoas a andar de um lado para o outro. Exato. Então, não é porque essas pessoas não têm família, essas pessoas saem das suas famílias. Pode dizer que em bairros mais recônditos a situação é mais crítica ainda. O resultado disso tem tido as pessoas acorrentadas, de modo a, eles dizem, como forma de proteger essas pessoas. Mas nós conseguimos ver que a situação está muito crítica nas zonas recônditas. Então, eu acho que o que minha colega esteve aqui a falar é muito importante. Tem que se envolver as pessoas, sim, e que se faça uma sensibilização mais intensiva e também abrangendo as zonas recônditas. Certo. Qual é o apelo deixa para terminar nossa conversa? O apelo que deixar aqui é que o nosso governo tinha que olhar mesmo pela situação em que nós já estamos a entrar agora. Certamente há pouco tempo nós estávamos numa situação um pouco estabilizadas com relação a outros países. Entretanto, eu acho que o nosso governo tinha que medir esforço mesmo nessa área e tentar fazer o trabalho que estava a fazer mesmo. Exato, quando iniciou a Covid, fazer sensibilizações comunitárias, entrando nas comunidades e, se possível, entrar de porta a porta, de modo a abranger toda a sociedade, em particular as pessoas com deficiência. Muito obrigado, Lázaro. Tânia, mesmo para terminar, que mensagem a deixar às pessoas que estão nos acompanhando? A Covid não acabou.
é um mal que estará por nós por muito, muito tempo. É importante que a gente não deixe de se proteger, é importante que a gente não deixe de vacinar, é importante que a gente não deixe de fazer o que fazíamos quando eclodiu o Covid, porque muitos de nós relaxamos, muitos de nós achamos que é algo que já está no meio de nós, já nos habituamos, então passamos a olhar isto como uma doença inofensiva, mas a Covid vai se alastrando. À medida que o tempo muda, à medida que as coisas mudam, há mutações diferentes deste vírus. Então, nós não devemos relaxar, nós devemos procurar nos informar mais, nós devemos procurar nos proteger, devemos procurar fazer de tudo para evitar com que o Covid se alastre. Muito obrigado, Tânia. Vamos conversar com Kenneth Nhengo, que ele é um dos voluntários da Africa Disability Alliance, que também vamos falar um pouco em relação aos trabalhos de advocacia em prol da pessoa com deficiência. Kenneth, hoje, em termos gerais, como que assim, no espírito da Covid-19, como tem trabalhado como voluntário? O tratamento das pessoas com deficiência tiveram durante o pico mesmo da Covid. E também tentar olhar para, de alguma forma, tiveram e uma informação adequada para poder se prevenir. E também chegamos numa fase da vacinação, que é um pouco desse projeto. E existem algumas lacunas, porque não são todas as pessoas com deficiência que conseguem sair de casa para ir aos postos de vacinação por causa da situação da deficiência. Os outros materiais de compensação não têm, tais como cadeiras de rodas, medianas e tudo mais. Eu ouvi falar que haveria brigadas móveis para poder até aproximar as pessoas com deficiência nas suas casas. Mas no meu bairro ou na zona onde eu vivo, nunca vi isso acontecer. Não sei se aconteceu em outros bairros, mas tentei procurar saber e algumas pessoas, parece que essas brigadas móveis não circularam. Isso dá a entender que um número significativo de pessoas com deficiência que têm limitações em termos de mobilidade, já não apanharam a vacina. E houve um esforço a partir do famoso Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência de chamar, acho que foi uma brigada, para um sítio que foi a Demo, e chamaram pessoas para sair dos bairros, para vir apanhar vacina na Demo. Eu não sei se isso ajudou tanto, porque é a mesma coisa que às vezes tem que deslocar para um sítio. Se há problema de deslocação, é porque as pessoas sempre ficaram a ser vacinadas. Portanto, na sua opinião, o que deveria acontecer além de ter brigadas móveis para as pessoas com deficiência, sabendo que as pessoas com deficiência, por causa mesmo da sua mobilidade, não podem ir para os postos de vacinação? Eu diria, calhar não podia ter mais uma outra saída, porque se a pessoa não tem como sair, tinha que ter, talvez, da parte da família ou vizinhos, ajudar a pessoa a chegar lá. Eu acredito que esse tipo de assistência não é sempre disponível. A ideia de brigadas móveis era uma solução mais adequada. E para terminar a nossa conversa, Kenneth, qual é o apelo que deixam para toda a sociedade que esteja neste momento a acompanhar o programa? Tudo isso parte de respeito para com os direitos da pessoa com deficiência. A sociedade tem que olhar, a partir da família, tem que olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa com direitos iguais. Esse assunto de vacinação é um assunto que tem que ser tratado ao nível político, ao nível do governo. O nosso governo devia ter uma política inclusiva. No caso de emergências e crises humanitárias e tudo mais, com linhas de orientação, como que as pessoas, quando acontece uma coisa dessa natureza, como que as pessoas com deficiências podem ser priorizadas para ter esse tipo de tratamento e com um suporte ou ajuda que eles precisam.
com este trabalho de advocacia, a atual situação da falta de informação e a fraca aderência nos postos de vacinação das pessoas com deficiência poderá melhorar. Falar de saúde, desporto também é saúde. A editora Alcance lançou em Maputo livro com o título Caderno Pedagógico Jogos Desportivos Coletivos, a magia de uma bola, da autora, da professora Mabel Serra. Acompanhe a entrevista a seguir e saiba como os alunos com deficiência poderão participar nas aulas de educação física. Reparem bem, começando pela magia de uma bola, uma criança inventa a bola, não tem bola, ela inventa a bola. Até uma lata já serve para dar pontapé. Portanto, todos nós sentimos o prazer de ter uma bola na mão, todos, não vamos do contrário. E sabendo das dificuldades que o país tem, não é? Trazer neste livro propostas que possam ser implementadas sem ter problemas de ir comprar material ou material sofisticado, penso eu que é uma alternativa bem utilizada, pode trazer alegria às crianças, pode trazer desenvolvimento às crianças, não é? Portanto, não estamos a falar só de pôr a jogar e divertir-se, é que esse é um meio fundamental para o controle do corpo, não é? As regras do social, o jogo traz as regras do social, não é? Saber conviver, saber perder, saber ganhar, vários aspectos ligados ao ser social estão em todos os jogos, ok? Portanto, não é preciso muito espaço, é preciso saber explorar o espaço, saber como marcar esse espaço e experimentar. Exato. Professor, sabemos que a inclusão é um debate a nível do país social das pessoas com deficiência. Neste livro, temos alguns jogos coletivos que podem ser praticados com crianças com necessidades educativas especiais. Eu cheguei a ter vários meninos na aula com deficiências, cheguei a ter uma menina na aula sem braços, e ela encontrava forma de pegar na bola e lançar a bola. É impressionante. Também tive um cadeirante que em alguns momentos ele entrava, portanto eu dava-lhe uma bola para ele utilizar, ou ele queria entrar no espaço de jogo e eu tentava que ele, ao entrar, tivesse segurança, não é? Portanto, agora, numa escola nunca encontramos muitas crianças, nem sequer suficientes numa escola que usem cadeira de rodas, mas há meninos que arrastam uma perna, não é? Ou têm um problema num braço. Não os podemos excluir, antes pelo contrário, estas experiências, eles adaptam. Eu descobri que eles se adaptam ao exercício para o realizar. Eles descobrem como posso fazer, enrolar o corpo, por exemplo, como os outros estão a enrolar. Com este problema. Portanto, se nós não os discriminamos e os integramos, eles vão encontrar uma alternativa a fazer o exercício, ou o professor facilitar para que ele não receie fazer o exercício. Professora, é possível alunos com deficiência praticarem educação física? É lógico que é. Olha, há muitos anos, encontrei dois meninos, na mesma sala, dois meninos, com uma perna paralisada, mas que podiam deslocar-se sem meios alternativos, é só. E eles no fim da aula vêm me perguntar, professora, nós não podemos fazer a aula. Não podem fazer a aula porquê? E eles olharam para a perna. Mas isso não é um problema. Vocês podem fazer a aula. Imagine, nos jogos eles tornavam-se até os capitães da equipa, já os capitães da equipa. Uma alegria tamanha que é de virem as lágrimas aos olhos até. Portanto, está no professor saber atuar, não é? Portanto, alguém discriminou estas crianças, senão elas não me vinham perguntar, professora, ou não me vinham dizer, professora, nós não podemos fazer a aula. E eu trouxe-lhes o contrário, vocês podem fazer a aula. E para a frente foi extraordinário. Professora, há muitas escolas, os professores de educação física excluem essas crianças nas aulas de educação física. Que apelo deixa? Que não façam. Deixem eles decidir e incentivem a integrar-se. Incentivem. Eu estou-lhe a dizer que eu tive uma criança com os braços amputados. Ela tinha um apêndice aqui que servia de dedo, dois. Ela tinha a melhor caligrafia da sala de aula. Ela amarrava as sapatilhas sozinha e ela encontrava solução para todos os exercícios. E agora já está lançada na vida. Últimas considerações, professor?
o que é que eu posso dizer? Que utilizem o livro, que não o ponham na prateleira, utilizem, porque há jogos até no ensino secundário se podem praticar. Portanto, seria muito triste eu voltar a ouvir como ouvi há anos atrás, quando caminhava virada de costas para a Josina Machel, eu ouvir as crianças dizerem: as aulas de educação física são uma seca. E quando elas deviam ser a melhor aula, aquela onde eles não queriam nem faltar, nem que os castigassem, já iam protestar: não, nós temos aula de educação física, eu quero ir. Agora vão por obrigação. Portanto, é assim. Nós é que temos que dar outra vida à aula. Portanto, nós devemos, como disse o Dr. Pisto, nós devemos motivar os alunos para a aula, e a maneira como nós construímos nossas decisões pelo conteúdo, mas pelos objetivos. Quais são os objetivos? O desenvolvimento integral do indivíduo, não só físico, social, psíquico, tudo. Então nós temos que lutar por isso. Deficiência em Moçambique. Parabéns, professora Mabel Serra, pelo livro que poderá melhorar o atual cenário de educação física para alunos com deficiência. O amigo ouvinte pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique. Não se esqueça de fazer a subscrição e ajuda-nos a crescer. Estamos nos momentos finais do seu programa radiofónico Deficiência em Moçambique. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Este programa teve apoio à produção da TV Surdo. Obrigado pela audiência e até numa próxima oportunidade. Deficiência em Moçambique.